Queridos irmãos, nesta noite, quando estamos mais uma vez reunidos para nosso culto e adoração a Deus, nesta noite nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Romanos, capítulo 8, verso de número 26 até o verso 30. Carta que Paulo escreve aos irmãos de Roma, aos Romanos, capítulo 8, 26 a 30. A palavra do Senhor nos diz assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa é a palavra do Senhor para a nossa meditação hoje. Eu queria falar sobre o tema ajuda e o propósito divino. Vamos curvar diante do Senhor, vamos orar nessa noite. Curve-se diante do Senhor, numa oração ao nosso Deus e Pai. Pai amado, nessa noite, mais uma vez, quando estamos reunindo, cada um nos seus lares, para culto e adoração ao Senhor, pedimos que a boa mão do Senhor seja nos dirigir, nos orientar. Abra o nosso entendimento e o nosso coração para ouvir a Tua palavra e ajuda-nos que ela venha a ser aplicada na nossa vida diária. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos vivido momentos de incerteza e para muitas famílias do Brasil é momento de sofrimento, porque muitos perderam seus queridos e não entendem os planos e propósitos de Deus para a vida deles, para a vida da família, para a vida da igreja e para a vida da nação. Então Paulo escreve aos irmãos de Roma, ele traz uma palavra de instrução e conforto para todos os irmãos lá e também para nós, como igreja, nesse dia. E o texto lido, Paulo fala daquilo que nós sabemos e daquilo que nós não sabemos. E eu queria que você entendesse que Deus nos faz entender ambas as situações. Então, hoje à noite eu queria que você lembrasse disso. Paulo escrevendo, ele diz lá no verso 26, Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. No verso 26, Paulo diz, nós não sabemos orar como convém. Primeira coisa que nós vamos ver, Paulo nos mostra que ao não sabermos orar, o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Ele intercede por nós. E eu li uma coisa, né, nesse período devocional que eu faço com a minha esposa, uma história que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. A mulher conta assim: Nos últimos dias de vida de minha mãe, quando ela estava internada no hospital, estava prestes a morrer. Eu queria estar ao lado da minha mãe quando ela morresse. Certa manhã pediram para que eu saísse do quarto enquanto eles iam dar banho na minha mãe. Aflita, fui até a enfermeira-chefe pedindo para permanecer ao lado dela, junto quando estiverem dando banho. Aí a enfermeira-chefe perguntou: Você tem medo de sua mãe morrer e você não estar ao lado dela? Chorando, respondi que sim. A enfermeira disse: Vou lhe contar um segredo. Tem pessoas que escolhem morrer quando nenhum dos seus queridos está no quarto. Outras preferem ter uma companhia especial. E outras aguardam várias pessoas queridas estar ao seu lado. Vamos deixar que sua mãe escolha a maneira que ela quer? Deixe-nos agora cuidar dela. Senti uma dor no meu coração. Saí na sala de espera e ali chorei. E orei ao Senhor. Fiquei ali por alguns momentos. Orei e aceitei aquilo. Pouco depois, retornei ao quarto
e minha mãe então veio a falecer e eu estava ao seu lado. Note então, irmãos, que nós enfrentamos algumas situações na nossa vida que às vezes nós não sabemos como agir. Mas quando oramos a Deus, Deus vai nos guiando e vai nos ensinando como agir, como nos conduzir. Então há momentos que nós não sabemos fazer como deve, mas o Espírito de Deus faz a sua vontade, ele intercede por nós, segundo a vontade do Pai. Então nessa noite eu queria que você entendesse, há coisas que nós não sabemos. Mas Paulo fala no verso 28 que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora Paulo fala que algumas coisas nós já sabemos. Eu queria então olhar com você essas coisas que nós sabemos. Ele diz que essas coisas que nós sabemos, Deus faz cooperar para o nosso bem, para a vida daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então, porque Deus escolheu e separou-nos a fim de que nós nos tornássemos parecidos com Cristo. É assim que diz o verso 29. E Paulo diz ainda que aos que ele escolheu, ele também chamou. E aos que ele chamou, ele justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. Observe que todas essas coisas incluem também o sofrimento. Mesmo o sofrimento, Deus tem propósito, tem a permissão de Deus, o Pai, promovendo o nosso bem. Isso é para aqueles que amam a Deus. Note que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para os que não amam? Tudo seria o contrário. Aqueles que não amam a Deus, as coisas não vão cooperar para o seu bem. Mas para aqueles que aceitam a graça de Deus e a sua salvação, e descansam na sua graça, por estar certo que o amor cuidadoso de Deus, através dos mistérios da vida, Ele está nos levando a cada um conforme o seu plano glorioso e eterno. Então, hoje à noite eu queria que você pensasse, como é que eu estou agindo? Como é que eu estou fazendo? Será que eu tenho certeza que eu sou chamado segundo o seu propósito? Esse propósito é lavrado em graça, formado na eternidade, e executado no tempo por um divino chamado feito pelo Espírito que nos escolhe. Ele nos escolheu, Ele nos chama, Ele justifica e glorifica. Então, hoje à noite eu queria que você lembrasse que nós sabemos de algumas coisas, e algumas coisas que nós não sabemos. Aquilo que nós não sabemos, Deus intercede conforme a vontade do Pai. O Espírito Santo nos guia. Paulo diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, hoje à noite, eu quero que você, sabendo que Deus nos chamou, segundo o seu propósito, que Ele não só nos chamou, mas Ele também nos justificou. E, ao nos justificar, Ele quer nos levar para sermos glorificados com Ele. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nessa noite a entender a vontade do Pai. Paulo expressa isso aos irmãos de Roma. Eu creio que, diante do sofrimento, muitas vezes nós não entendemos aquilo que é a vontade do Pai. Mas essa noite eu queria que você entendesse. Deus tem propósito quando nos chama, quando nos justifica e até na glorificação. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe. E se nós não sabemos orar como convém, vamos pedir que o Espírito interceda por nós, através da vontade do Pai, e Ele vai agir e nos guiar naquilo que devemos fazer. Vamos orar a Deus? Senhor amado, nós queremos te agradecer por este privilégio. Queremos te louvar, ó Deus, porque Tu tens sido generoso conosco e o Senhor tem nos feito filhos Teus. E agora nós já temos experimentado o Seu chamamento, a Sua justificação, e agora nós estamos experimentando também e aguardando a glorificação como o Senhor fez com o Filho. Então age em nossas vidas. Conforta aqueles que estão angustiados, aqueles que estão desanimados, anima-os, ó Deus. Faz com que essa palavra de Paulo escrita aos Romanos chegue também ao nosso coração nessa noite, para que possamos ser edificados, instruídos, através da mesma. Tudo isso nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus.